As Pokédex existentes de Pokémon sempre escondem coisas bizarras, até mesmo histórias que nos fazem apodrecer o cérebro, ou então ficamos apavorados sobre isso. É o caso do Drifloon, Pokémon fantasma da 4ª geração que levava crianças para o céu. Também temos Kadabra, que conta uma história em que uma criança acorda sendo Kadabra. Ou então Mimikyu, que quem vê o seu aspecto por baixo da sua fantasia morre sem contar a história. Sem contar que existem inúmeras Pokédex bizarras que contam sobre cada Pokémon. Eu não vou contar aqui todos porque senão era 1 hora contando sobre isso, ou mais. Mas, entre eles todos, tem o Pokémon mais bizarro que qualquer coisa. Sim, estou a falar do Hypno. Este Pokémon foi o responsável por expandir as creepypastas de Pokémon. Tem até hack rooms dele, imagens bizarras, canção de ninar e até mesmo o modo de Friday Night Funkin' que fazem ser pior do que já é. E como se não bastasse, nós sabemos que tem aquele evento muito estranho do Lavender Town, só que, por incrível que pareça, o Hypno se expandiu mais. E já que nós falamos em creepypastas, sim, tem uma história curiosa sobre ele que se chama Hypno's Lullaby, que é a creepypasta do Hypno. E é isso que vou-vos mostrar no vídeo de hoje, para além de certos detalhes do Hypno e mais coisas que eu sei sobre ele. Então peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre Hypno's Lullaby. Bem, para começar a contar sobre Hypno's Lullaby, a história é bem curtinha, por isso decidi acrescentar algumas coisas que achei na internet sobre ele e também acrescentar aqui no vídeo. Hypno, Pokémon psíquico da 1ª geração para além do lendário Mewtwo e do Alakazam. A linha evolutiva dele é composta por Drowzee e depois evolui para o famoso Hypno. Ele é um Pokémon bípede, ligeiramente humanoide com pele amarela. Tem os olhos com aparência sonolenta e um nariz grande. Hypno também tem 5 dedos em cada mão e também segura um pêndulo na sua esquerda. O pêndulo se assemelha a um anel plano de prata e é usado para hipnose. Hypno nunca é visto sem ele e decore bem sobre esse pêndulo que ele tem, pois isso está envolvido nessa história. Agora que já sabemos sobre o aspecto dele e a linha evolutiva, seguiremos para algumas versões e curiosidades. Hypno na versão de anime é completamente diferente aos dos jogos e também da sua famosa creepypasta. Os membros do Clube Diamantes de Pokémon da cidade de Op estavam usando os dois para ajudá-los com seus problemas de sono. Ou seja, na versão de anime, o Hypno era usado como uma espécie de antibiótico para conseguir dormir bem à noite. No entanto, as ondas do sono de Hypno também estavam fazendo com que as crianças agissem como Pokémon e drenando a energia dos Pokémons no centro Pokémon vocal. Até que o Drowzee acabou conseguindo resolver esse problema, o Pokémon básico de Hypno. E o Hypno na versão de anime não passava nada de mais do que uma espécie de task do Pokémon que te impedia prosseguir o caminho até resolver um evento aleatório de um certo vocal. Bem, isto foi o mais leve topic que eu encontrei. Agora nós vamos prosseguir porque ao longo dos topics isto vai começar a ficar mais bizarro. Eu aqui vou abordar 2 assuntos. A versão do Pokémon Fire Red, que é o normal, e a Hack Room que tem o Hypno, que torna mais pesada a situação. No jogo normal, quando entramos na Berry Forest, em um certo ponto dessa floresta, encontramos uma criança perdida chamada Lostel. Ela começa a chorar e ficar perdida, a dizer que tem alguém que não para de assustar ela e que queria o seu pai. O problema é que depois do diálogo com ela, conseguimos ouvir um rugido que é do Hypno. Então rola cena de batalha entre nós e o Hypno do nível 30, e ao derrotar ele, ou capturar, salvamos a filha perdida e recebemos como recompensa o Meteorite. Já a versão Hack Room dele tem realmente o nome da sua própria creepypasta, Hypno's Lullaby. E é a partir daqui que a cena fica bizarra a sério, já que eu acredito que a creepypasta criada em volta do Hypno tenha sido nessa Hack Room, ou não.
Digam aí nos comentários se vocês souberem onde surgiu essa origem do nome Hypnos Lullaby. Mas continuando, os eventos é quase a mesma coisa ao entrar no Berry Forest. A diferença é que tem um policial na frente da entrada que esteja a investigar o desaparecimento de várias crianças. Oh, por amor de Arceus, porquê que não tinha um policial no jogo original e na Egg Room tem, já que é quase o mesmo caso? Mas bem, volta àquela lenga-lenga de encontrar a Hostel, mas é a partir daqui que tudo muda. O diálogo dela, chamando o Hypno de Mestre Hypno. E como se não bastasse, essa criança era uma armadilha do Hypno, já que a Hostel deixou bem clara que encontraram mais uma vítima de Hypno, ou seja, nós. Então puxa uma batalha contra o Hypno e desta vez o bicho está no nível 100, um nível que de acordo com o progresso do jogo é impossível passar Hypno do nível 100. E para além disso ser uma derrota garantida assim de caras, o jogador ao invés de sair dali e aparecer no centro Pokémon, não, o jogador que somos nós adormece. E quando acordamos estamos dentro de uma gruta estranha cheia de névoa com alguém a curar os nossos Pokémons. O caminho parecia infinito, cheio de NPCs aleatórios que provavelmente devem ter sido vítimas do Hypno. Até que também vemos o Red, Boo, Leaf e muito mais. E quando caímos no buraco, chega a vir uma cena estranha. Uma criança desafia-nos, mas não com um Pokémon qualquer. Nós tínhamos que derrotar elas próprias. Vejam só, é Egg Room ir de 8 a 80 muito rápido. Depois de derrotar essas crianças, vais parar a uma certa parte em que conforme andas, surgem os fantasmas que só aparecem na torre Pokémon de Lavender Town. E no fim, o Hypno com a Hostel, que te faz adormecer rapidamente. Acho que a partir deste ponto não preciso dizer que andamos por salas e lugares de Lavender Town e que tudo não passa de um sonho barra ilusão que Hypno causou, já que os NPCs desse sonho deixam isso bem explícito. E como final previsível dessa Egg Room, ficaste preso nesse sonho com o Hypno para toda a eternidade, onde quer que tu estejas, ele vai sempre estar atrás de ti. Vamos falar da Pokédex, já que a própria Pokédex do Hypno tem muita coisa a se dizer. Afinal, quando nós pensamos em Hypno, pensamos em cenas macabras com ele. Mas a pergunta que ninguém quer calar é que qual foi o incentivo e de onde tiraram isso de Hypnos Lullaby, por exemplo? Eu tinha citado logo desde o princípio que as Pokédexes de muitos Pokémons da franquia são bizarras, engraçadas e algumas perturbadoras. Vamos dividir por 3 categorias. A categoria Pokédex engraçada, que fala de uma informação sobre o Pokémon que faz-nos rir, criar memes e até mesmo questionar a nossa existência. Vaporeon. Porquê, meu? Porquê? A segunda categoria pode ser sobre a categoria pesada barra histórias pesadas, que basicamente conta sobre algum facto esquisito que eles têm, algo que prejudique se existisse na vida real, ou até casos de histórias que nos fazem sentir pena ou sentir raiva, ou até não querer ver na frente. E o melhor caso que eu posso dar aqui é, por exemplo, o Cubone, que perdeu a sua mãe devido a um ataque do Team Rocket e que até os dias de hoje eu sinto pena do Cubone ter perdido a mãe. Ou então em situações de histórias que nos fazem não querer ver mais o Pokémon na nossa frente, vocês têm o melhor caso, que é o Mimikyu. E depois temos a terceira categoria, que aí sim são casos extremos. É o que chamo de Pokédex perturbadora, e é aí que eu coloco o Hypno, por conta das Pokédexes dele. Vocês sabem que tem argumentos para Hypno ser sequestrador através dos tais atos na Berry Forest, mas a Pokédex é o que deixa mais específica a situação. Por exemplo, enquanto na versão Leaf Green está mais family friendly a descrição da sua Pokédex, que diz: quando encontra os olhos de um inimigo, ele usará uma mistura de movimentos PSI como hipnose e confusão. No Fire Red é onde a Pokédex se torna bizarra de verdade. Ora vejam, ele carrega um dispositivo semelhante a um pêndulo. Houve um incidente em que ele levou uma criança que hipnotizou. Vocês se lembram quando eu falei do aspecto do Hypno e que eu tinha dito para ficarem atentos ao pêndulo que ele segura? Então, o pêndulo que ele segura é a verdadeira causa dos problemas que ele faz. Graças ao pêndulo, ele hipnotiza e faz vítimas adormecerem, permitindo assim com que ele facilite na altura de sequestro. E agora vamos para o último tópico do vídeo.
Esta talvez seja a coisa mais natural e conhecida que sabemos sobre hipno. Mas sim, hipno tem uma canção de ninar. Para quem não sabe o que é, uma canção de ninar é uma canção que usam para a pessoa adormecer. Neste caso, uma música perturbadora por parte do hipno. E não é só uma canção de meia boca para fazer adormecer. Não. Tem detalhes absurdos nessa canção de ninar do hipno. E eu digo já que, quando eu ouvi pela primeira vez lá quando a creepypasta estava no seu auge nos anos anteriores, eu não conseguia lidar muito bem com isso, por causa dos detalhes mesmo. O aspecto do hipno a encarar a pessoa enquanto balança o pêndulo já te causa um grande desconforto. E como se não bastasse, ele cantava com a música tema do Lavender Town. A razão disso estar no tópico é que dizem que o hipno usava essa canção de ninar para adormecer as suas vítimas e levar para a sua gruta. Então, aqui vem um exemplo de como isso era a canção. Venham, crianças, venham comigo, seguros e felizes vocês serão. Longe de casa agora vamos correr, com o hipno vocês terão muita diversão. Oh, criancinhas, por favor não chorem, hipno não faria mal a uma mosca. Sejam livres para se divertirem, sejam livres para brincarem. Venham comigo para na minha caverna ficarem. Oh, criancinhas, por favor não se contorçam. Esta corda, eu sei que vai você curar firme. Agora olhem para mim, o pendente chama. Para frente, para trás, vossas pálpebras caem. Oh, criancinhas, vocês não podem sair. Por vocês, vossas famílias sofrerão. Mentes desfazendo-se algo que parece, permitindo-me assombrar os seus sonhos. Não gritem e não chorem, é hora de vocês irem dormirem. Criancinhas, vocês não foram inteligentes, e agora vocês irão ficar comigo para sempre.